Olá, Cristina. Está tudo a ver agora. Tudo bem? Olá, lá. Tudo bem? Boa. Olha, antes de mais, muitíssimo obrigada por teres aceito aqui o nosso convite para estar aqui a falar com estas futuras empreendedoras, não é? Future Female Founders que temos aqui. Hoje Algumas começamos. caras conhecidas. Boa. Hoje começamos aqui começamos o programa, ainda tivemos só praticamente a conhecer-nos e a falar um bocadinho sobre o que é que vai ser o programa. E, portanto, agora temos este momento mais de inspiração e de partilha e acho que é interessante partilhares a tua história e o que é que tens andado a fazer. E, portanto, eu tenho aqui algumas perguntas, já temos aqui algumas participantes, já me estou a mandar a mim perguntas para te fazer, portanto, ótimo. Mas se calhar antes de começar, agora vamos começar, eu gostava de perguntar, se calhar uma pergunta mais aberta e mais geral ou seja, quem é que tu és, né? Porque há pessoas que eventualmente podem não te conhecer, e como é que tu começaste o teu percurso como empreendedora? Até porque o teu percurso no início é muito interessante em todo o seu percurso, mas no início também é muito interessante pela experiência, pela experimentação, e acho que era interessante partilhares essa tua experiência. Boa, obrigada Inês. Olá a todas. Portanto, também podem fazer as perguntas diretamente a mim, podem enviar à Inês, que ela é uma boa intermediária, mas tenho todo o gosto em contar-vos um bocadinho da minha história, responder às vossas perguntas e espero no futuro poder investir em algumas das empresas que vocês possam vir a criar. Portanto, o meu nome é Cristina Fonseca, eu sou de uma aldeia muito pequenina, próximo de Fátima, e vim aos 18 anos, aos 17 na verdade, estudar para Lisboa, para o técnico, para um curso chamado Engenharia de Telecomunicações e Informática, que era uma coisa pouco óbvia, muito relacionada com tecnologia e com a internet, uma junção de engenharia informática com engenharia eletrotécnica. Gostava do curso, assim, eu tive uma infância normalíssima, nunca fui uma geek dos computadores, mas achava que na tecnologia havia muito potencial e tinha genuína curiosidade em perceber um bocadinho melhor o mundo de tecnologia. Portanto, foi mais ou menos assim que eu tive a minha transição para o mundo tecnológico. Mas se vocês me perguntarem, portanto, eu posso me descrever como programadora. Se vocês me perguntarem se eu sou a melhor programadora da história, a resposta é não, mas safo-me bem o suficiente. Portanto, fiz o técnico, gostei muito do desafio de perceber uma série de coisas relacionadas com tecnologia e com o mundo à nossa volta, perceber como é que a internet funcionava, as antenas, os telemóveis, tudo isso, fascinante. Fui relativamente boa aluna, tive a oportunidade de fazer investigação depois no final do meu curso e perante isso, quando eu acabei, o meu orientador achava que eu era a candidata perfeita a fazer um doutoramento. O que eu considerei, um bocadinho se calhar por incentivo do grupo de investigação, de quem eu gostava muito, mas na verdade o que me fazia alguma confusão era o impacto do trabalho de investigação não poder ser visto no mundo real num curto espaço de tempo. E eu achava fascinante, não é? Quando uma pessoa fazia uma coisa e a coisa funcionava. Quando o impacto do nosso trabalho era algo visível no curto prazo. Portanto, relacionado com isso e com um episódio que eu tive no primeiro ano do mestrado, que foi uma pneumonia gravíssima, que me pôs nos cuidados intensivos, ligada a um ventilador. Portanto, eu ainda não tive Covid, acho que todos vamos ter, mas acho que sei a experiência pela qual as pessoas passam e não é interessante. Portanto, eu tive uma semana internada nos cuidados intensivos e quando saí, o que eu pensava era, eu posso morrer amanhã e se eu morrer amanhã, eu não quero ter feito algo inútil durante o tempo que cá estive. E essa foi, se calhar, a motivação mais forte para eu me tornar empreendedora, não ter muito medo de arriscar por saber que, no final do dia vamos todos morrer, a vida é curta e, portanto, não vale a pena desperdiçarmos tempo a fazer coisas que não valem a pena. Portanto, no final, quando eu acabei o meu curso, tive imensas empresas que ligavam, portanto, as consultoras, as PTs, as McKinseys, as Deloittes, e eu, genuinamente, ao atender estas chamadas telefónicas, a minha reação era, eu não quero trabalhar para esta empresa, por isso eu vou dizer que não. Portanto, não vou ser reativa, vou tentar ser proativa e vou procurar uma coisa que eu queira mesmo fazer. Isso foi o ponto de partida para eu
rejeitar todas as propostas que tive, me juntar ao Tiago que estudou comigo e nós dizermos, epá, vamos explorar coisas, porque o nosso conhecimento, passaram o curso todo a dizer-nos que o nosso conhecimento tinha muito valor, mas esse valor era tudo menos tangível. Então eu e o Tiago dissemos, epá, vamos, se o Mark Zuckerberg, e na altura tinha saído o filme da Social Network, em que o Mark Zuckerberg no seu quarto programa umas coisas, põe na internet e a coisa funciona, epá, nós na AIVA achámos, porque é que nós não conseguimos fazer a mesma coisa? E iniciámos a nossa jornada de exploração, que era o que a Inês estava a dizer, hoje em dia quando nós olhamos para trás e pensamos, epá, que espetáculo, Talkdesk, tipo, funcionou de uma maneira incrível e cresceu rápido e começou em São Francisco. É uma história incrível, mas se eu vos contar o ano anterior ao Talkdesk ter nascido, e depois já vamos às outras etapas que também não foram fáceis, mas este primeiro ano de exploração, nós tentámos lançar 3 negócios que não funcionavam, aprendemos muito pelo caminho e essa era a nossa motivação, era nós matávamos um negócio. Eu vou-vos dizer, a primeira coisa que nós fizemos foi uma plataforma de explicações para os alunos do secundário, em que nós investimos imenso tempo, esforço, dinheiro, para no final concluir que o nosso mercado-alvo eram estudantes que não têm dinheiro, não querem pagar, epá, e o dinheiro que têm também não vão gastar em explicações. Portanto, epá, eventualmente pensámos, ok, isto não funciona, isto nunca vai ser grande e ter a escala que nós queremos. Para além disso, o mercado que nós estamos a endereçar hoje em dia é Portugal e o mercado português é pequeno. Isto é difícil de escalar para outras geografias e quando nós pensamos em construir uma empresa tecnológica global, isso tem que ser um dos fatores que temos em conta. Rapidamente percebemos, olha, isto não vai funcionar e não cumpre os critérios e os pressupostos que nós gostávamos, epá, vamos aprender com isto, matar e passar à próxima. E fizemos isto durante um ano. Posso-vos dizer que ao fim de um ano estávamos assim, tipo, cansadíssimos, sem saber o que fazer. Mas ainda positivos e com vontade de continuar. O que é que depois aconteceu mais ou menos ao final desse primeiro ano? Houve uma empresa americana que promoveu um concurso cujo prémio era um computador e ao qual nós nos decidimos candidatar pelo computador, ou seja, não achámos que ia vir dali a ideia de negócio. Participámos, fizemos o primeiro protótipo do Talkdesk e depois, sei lá, demorou talvez um mês a sair os resultados e quando saiu nós tínhamos ganho um computador que depois veio e ficou preso na alfândega e tínhamos que pagar tipo 300 e tal euros, que para nós era muito dinheiro, de género, não, pá, mandem o computador para trás que a gente arranja outra forma. Ou seja, aí tendo ganho esse concurso e tendo as pessoas literalmente contactaram-nos, eu quero usar isso. Portanto, ali nós percebemos que tínhamos algo pelo qual as pessoas iam pagar, que gerava valor para as empresas. E esse foi depois o ponto de partida para nós irmos para os Estados Unidos e para entrarmos no programa de aceleração e para o Talkdesk se tornar uma empresa. Mas posso-vos dizer, portanto, esse ano foi difícil e depois nos primeiros, assim, ainda hoje em dia é difícil, não me interpretem mal, mas nós temos tendência a falar só das coisas positivas, sobretudo para o mundo cá fora, mas a verdade é que não é nada fácil fazer uma empresa. Obrigada por esta introdução. Portanto, vocês vão para os Estados Unidos, depois vão participar num programa de aceleração, não é? O 500 Startups. Como é que vocês a partir daí começam a pensar o negócio, ou seja, quer a tecnologia, quer o negócio e também a equipa de trabalho, não é? Como é que se começa a construir, porque vocês inicialmente eram 2 pessoas, não é? Que conseguiam entre vocês desenvolver o produto e avançar com o projeto, mas depois começa a haver a necessidade de começar a aumentar a equipa, a necessidade de, ou seja, pensar noutras áreas. Como é que vocês começam a fazer dar forma a esta empresa, não é? Que acabou por se tornar uma empresa. A primeira palavra que me ocorre, Inês, é lento. Portanto, nós, com a nossa cultura portuguesa / europeia, quando fomos para os Estados Unidos, tivemos mais ou menos um banho
de aceleração literal, porque, portanto, 2010, 2011, em Portugal, a tua forma de fazer uma empresa é teres clientes, os clientes pagam-te e vais crescendo com o dinheiro que geras. Investidores, família e amigos, os friends and family, isso não existe da mesma forma que nos Estados Unidos. A indústria de capital de risco aqui está muito subdesenvolvida comparada com os Estados Unidos e, portanto, a mentalidade deles é: eu tenho aqui uma empresa ou uma ideia ou um protótipo de algo que tem alto potencial, eu vou encontrar alguém que me ajude a fazer este caminho mais rápido. Nós não tínhamos essa mentalidade, portanto, tanto que quando nós fomos no acelerador, toda a gente estava a tentar levantar capital, e nós estávamos a tentar construir o produto, mesmo à tuga. Da mesma forma que quando levantámos capital, e nós conseguimos rapidamente levantar capital, porque eventualmente o Dave McClure, que era a pessoa que estava à frente do acelerador, eles chateavam-nos, tipo, are you crazy? Why are you not raising money? Portanto, eventualmente nós pensámos, ok, tipo, se toda a gente está a raise money, isto tem que fazer algo de sentido, let's raise money. Portanto, levantámos uma ronda na altura de 350 mil dólares e depois tínhamos esse dinheiro no banco e claramente que aquilo vinha com o pressuposto que tu ias escalar a empresa rápido. Como é que isso faz? Contratando pessoas. Por onde é que nós começámos? Pelos engenheiros. Era a parte óbvia para nós, claramente era um bottleneck, ou seja, nós precisávamos muito de solidificar o produto, reestruturar 10 milhões de coisas, de começar a trabalhar com mais clientes e nós, sendo engenheiros, vimos que esse era o caminho, vamos contratar mais pessoas como nós. Aí havia um bottleneck, mas também havia nas outras áreas. Mas como tudo, marketing, vendas, tudo isso era mais ou menos desconhecido, o que nós fizemos foi, durante 2, 3 anos, só contratámos engenheiros e os engenheiros faziam tudo. O que é um erro. Mas na altura nós não sabíamos melhor. Contratámos lento, acho que depois do programa de aceleração eu voltei para Portugal e comecei a montar a equipa aqui. E então eu vivia mais ou menos entre ter que fazer as coisas, porque eventualmente nós tínhamos que fazer as coisas, e ter que me focar nesse desenvolvimento de negócio e na contratação. E isto era um balanço muito difícil, porque tu querias sempre andar mais rápido. Eras uma startup pequena, as pessoas não achavam que queriam trabalhar numa startup pequena, desconhecida, de malta de 20 anos, aquilo parecia tudo uma loucura, no meio de uma crise em que muitos elementos eu lembro que as pessoas que nós recrutámos tinham mães, pais, namoradas em situação até frágil, e eles próprios irem trabalhar para uma startup parecia uma loucura. Então tivemos alguma dificuldade em contratar, só contratámos engenheiros, que depois foi altamente positivo, mas deveríamos ter claramente contratado outros perfis e eventualmente tínhamos um produto que os clientes queriam, tínhamos clientes incríveis como a Dropbox e o Fitbit e percebemos que nós precisamos de ajuda porque claramente estamos stuck. De onde é que veio a ajuda? A ajuda veio do nosso investidor seguinte, que é o Jason Lemkin, que é uma pessoa bastante conhecida e influente no mundo do software as a service. Pedimos-lhe ajuda, foi aquela história literalmente do ask for advice and you may get some money. Portanto, o Jason disse, vocês têm umas métricas incríveis, guys, but you'd better create a sales and marketing team and start scaling and go faster. E ele dizia sempre, ele diz, you can go faster, why are you not going faster? Portanto, nós levantámos depois 3 milhões de euros de capital do Jason, que veio com expertise, pressão para contratar marketing e vendas, e depois, não é? E começámos a contratar pessoas mais expert noutras áreas e tornou-se um bocadinho mais fácil. Depois vieram outros problemas, mas de escalar de forma demasiado acelerada, mas foi mais ou menos esta, ou seja, o mix de perfis veio tarde, claramente. Consideras isso um dos vossos principais desafios na altura? Ou seja, quando olhas para trás, essa questão do andar rápido é sempre difícil, não é? Andar rápido significa contratar muita gente e arriscar muito, e como tu dizes, o perfil de empreendedor português não é muito esse, ainda hoje não é esse, não é? Em 2011, 2012 não era esse, hoje em dia também continua sem ser. Portanto,
Quais são os principais desafios, olhando para o teu percurso na Talkdesk, e as aprendizagens que retiras dessa experiência? Uhum. Claramente, isso custou-nos depois. Portanto, nós no início fomos lentos, conservadores, nós andávamos rápido, mas só no produto. E fazíamos uma série de coisas, mas era best effort. Fizemos bem, mas best effort. Depois, o que é que isso nos custou? A oportunidade estava lá, tu estavas claramente na frente da corrida, mas para não perderes vantagem, tinhas que continuar a escalar rápido. Portanto, nós levantámos estes 3 milhões do Jason, éramos 7 pessoas, muito rapidamente chegámos a 30 e depois fomos em um ano de 30 pessoas a 150. E isso custou-nos muito mais do que se nós tivéssemos arriscado um bocadinho mais ao início. E eu acho que está mais ou menos impresso nas nossas pessoas, não é? Tu tens recursos limitados. Nós vivemos todos com recursos limitados, estamos habituados aos recursos limitados e, portanto, não temos tanta tendência a arriscar. Se eu for para os Estados Unidos, a malta faz big bets, mesmo que vão falhar, fazem essas big bets e isso faz uma diferença gigante. Acho que nós tivemos muita sorte depois de ter ido de novo para o caminho do scaling, porque conseguimos atrair capital que nos pôs nesse caminho e nos pôs pressão, não é? nesse sentido, mas foi doloroso, porque depois tivemos que fazer catch-up e depois tentámos contratar muito rápido e depois houve pessoas que não funcionaram e depois em alguns aspectos virou o caos. Um caos bom, mas sim, foi... Acho que temos muito que aprender com a ambição e com a tomada de riscos não só da América, mas de outros ecossistemas onde o empreendedorismo está mais desenvolvido. E a malta sabe, falhar, it's okay. Boa. Se calhar, pensando para os dias de hoje, né? Tu hoje também és investidora na Índico. O que é que tu vês, ou seja, como é que é estar do lado de lá, não é? Portanto, do outro lado. O que é que tu hoje vês, estando do outro lado, o que é que procuras nos empreendedores em que investes, nas startups em que investes e que eventualmente quando estavas no lado só do empreendedorismo ainda não tinhas descoberto? É assim, sei lá, não é? Há coisas que eu já me esqueci, mas claramente aquilo em que nós investimos são pessoas. No caso da Talkdesk não foi tão... assim, o produto e a visão de produto mudou pouco ao longo do tempo, mas na maioria dos casos a visão de produto muda muito ao longo do tempo. E portanto o que tu precisas é de fundadores que tenham a resiliência, a energia e o positivismo para conseguir sobreviver ao caminho, que é difícil. Portanto, ponto número 1, pessoas. Ponto número 2, muito importante ter uma capacidade de execução. A equipa fundadora de uma empresa tem que conseguir executar pelo menos a parte base do produto, um MVP, e conseguir testar o mercado com alguns clientes. Eu não digo que nós... Eu acho que eu estava a tentar lembrar, eu acho que nós nunca investimos em ninguém que não tenha conseguido provar ou ter uma equipa fundadora que nos consiga provar, olha, nós construímos isto, está aqui, testámos com estes clientes, a oportunidade é esta, eu quero ir mais rápido. Esta é a história que eu gosto que me contem. O processo de investimento nunca é um processo em que tu vais falar comigo, fazes um pitch e eu digo, ok, bora lá, toma lá um cheque. Não é Shark Tank, não é? Não. Quer dizer, no nosso acelerador agora é mais Shark Tank. Portanto, nós temos um fundo principal em que investimos de 500 mil euros a 5 milhões de euros por empresa. Aí é preciso já uma base um bocadinho mais sólida, mas se pensarmos no nosso acelerador, que vem com investimento de 100 mil euros e um programa de aceleração em parceria com a Google for Startups, esses 100 mil euros têm muito menos strings attached, claro, não é? É quase Shark Tank. Mas mesmo assim, se a equipa fundadora não tiver uma capacidade de hustling mais ou menos que nos impressione, vai perder, não é? Porque é às vezes o que eu digo aos fundadores, eu recebo decks todos os dias a dizer eu vou mudar o mundo e vou ser o próximo unicorn. Ok, but show me something.
E neste processo de avaliação, uma das coisas que até inconscientemente eu meço mais e que me deixa mais excited e energized com uma determinada oportunidade é o progresso. A noção de progresso que as pessoas me dão, tu reúnes-te comigo, eu digo, olha, espetacular, mas para nós podermos considerar um investimento, eu preciso que tu testes isso. Pelo menos com 3 clientes, um tem que ser internacional, esta resposta é esta, o mercado para mim não é óbvio, isto não é óbvio, pronto. Discutimos uma série de coisas que eu acho que podem ser bottlenecks e que eu gostava de ver endereçadas. A startup que um mês depois vier ter comigo e diz, tipo, Cristina, está aqui, pá, isto foi o que eu aprendi, isto foi o que eu descobri, isto foi o que eu testei, eu vou ficar impressionada com essas pessoas. E portanto é esta noção de progresso, uma equipa fundadora incrível e depois obviamente não podemos negligenciar o mercado e o problema que se está a resolver e a willingness to pay da indústria. Mas regra geral, se todas as outras peças estiverem no sítio, isto descobre-se. E portanto é mais ou menos isso que nós procuramos. Olha, antes de passarmos aqui para, temos aqui já algumas perguntas das participantes, mas eu gostava, há um podcast que eu gosto muito de ouvir em que o host pergunta pela production function da pessoa que está a entrevistar e portanto basicamente é como é que tu trabalhas, porque eu acho também interessante, não é? Porque muitas vezes a gente vê o sucesso, mas depois não vê muitas vezes o que é que está por trás, não é? Como já falavas, os desafios, etc. Mas agora acho que é interessante também partilhares aqui um bocadinho às pessoas como é que tu trabalhas no teu dia-a-dia. Tens muito para fazer, como é que também priorizas, como é que delegas, não é? Que também é uma questão importante, porque eu lembro uma vez que nós falamos numa conversa em que dizias que na Talkdesk estavas sempre a contratar pessoas para fazerem parte do teu trabalho, não é? Portanto, para delegar partes do teu trabalho. Portanto, como é que hoje em dia é esta tua forma de trabalhar? Boa pergunta. Quando eu for grande quero ser organizada como tu, Inês, mas Sim. ainda não sou a pessoa mais organizada. Ou seja, hoje em dia eu tenho muitas coisas para fazer, não é? E isso é desafiante. Mas a minha primeira lição ensinada pelo meu pai foi, eu no tempo do Talkdesk chegava a casa às 11 da noite ou depois todos os dias e ele dizia-me, mas não acabaste o trabalho, ele vai estar lá amanhã e portanto isso nunca vai acabar. Se tu me dissesses, tu chegasses aqui e disseste, ok, acabei, amanhã não vou fazer isto outra vez, mas nunca acontece. E portanto eu também ao longo dos anos aprendi-me a disciplinar e sobretudo quando uma pessoa está a construir uma empresa tem que ter um foco imbatível. O que é que eu aprendi a fazer nos últimos anos? A proteger-me de uma série de coisas. Por exemplo, eu tento fazer atividades mais criativas de manhã, se eu precisar de escrever um documento ou pensar sobre uma coisa, eu faço isso das 7h30 às 9h30 da manhã ou às 10, que é quando ninguém me chateia, e vou ignorar o mundo. Tento, por exemplo, há um dia que é quarta-feira que eu tento sempre não marcar reuniões, que é para poder ter um bocadinho mais de focus time. Eu tento dividir o meu dia desta forma, por exemplo, o dia para eu marcar e para eu conhecer novas empresas é sempre à quinta-feira à tarde. Eu tenho um sistema de office hours, se vier uma empresa falar comigo que eu acho que é interessante, tipo, olha, marca aqui no meu calendário. E portanto eu tento pôr blocos de tempo contínuos no tempo no meu calendário para conseguir fazer trabalho profundo. Infelizmente às vezes acabo por ter que fazer coisas ao fim de semana porque é o único tempo que eu tenho mesmo para pensar e eu não tenho disrupções. Uma das coisas que eu, não é particularmente, não me orgulho particularmente, mas acho que foi muito importante, foi no tempo do Talkdesk, os meus e-mails e convites para 10 milhões de coisas expiravam por time-out. Eu estava tão focada em construir aquilo que a malta dizia-me, Cristina, anda lá aqui, esta conferência, este painel, e eu... Mas é que nem via. Eu escolhia não prestar atenção àquilo porque eu tinha plena consciência de que a minha prioridade era construir produto e portanto eu tinha que dedicar toda a minha energia a construir produto. Obviamente que delegar é um tópico interessante, mas também difícil. Porquê? Porque tu, se estiveres a construir um produto, és tu que tens a visão, estás a tentar falar com clientes. E isto no início é trabalho do founder. E o founder
mesmo que tenha pessoas muito boas à sua volta, no final do dia é responsável por um produto ter funcionado ou não ter funcionado. E portanto eu acho que o founder tem a responsabilidade de ter as antenas ligadas o mais possível, falar com clientes, dar o máximo de input para o produto, estar atento à indústria e ler muito, que é uma coisa que eu também gosto de fazer, ouvir podcasts, ler e afins. E portanto no início não há como uma pessoa não se fechar na cave, fazer as coisas e depois, quando vê ali um mini departamento um bocadinho mais sólido, aí sim vai contratar alguém que deve ser melhor sempre que o founder a fazer aquilo. Eu, quando contrato alguém para liderar vendas, ou para liderar marketing, ou para liderar design, essa pessoa tem que me ensinar coisas todos os dias. Eu não posso ser o babysitter dessa pessoa, isso nunca vai funcionar. Portanto, eu acho que essa deve ser a luta do founder. Proteger o tempo, focar-se naquilo que é mesmo importante, e não ter medo de dizer que não às pessoas. O Cal Newport tem aquela técnica do I have agenda conflicts. And agenda conflicts pode ser comigo próprio. Tá bom. Proteger o tempo, estar focado e contratar sempre pessoas melhores que nós para delegar certas tarefas. No início, se calhar, isso às vezes não é muito possível e não dá para contratar todas as pessoas e não dá para contratar o expert, que custa muito dinheiro, mas é melhor contratar mais tarde, mas contratar a pessoa certa. Sem dúvida. Temos aqui agora algumas perguntas aqui das participantes. Uma delas é, vocês inicialmente quando começaram a trabalhar nesta questão dos call centers, não é, do Talkdesk, como é que vocês chegaram a esta ideia? Ou seja, qual é que foi o processo e como é que também validaram a ideia? Porque muitos dos nossos participantes vão agora passar por este período de validação. Como é que vocês fizeram essa validação da ideia? Para além, obviamente, de participarem no concurso, não é, que já vos deu alguma validação. Ótima pergunta e eu devia ter explicado. A ideia veio das 3 aplicações que nós fizemos e não funcionaram. O que aconteceu foi, sempre que alguém nos contactava, nós íamos tentar perceber quem era aquela pessoa. É um curioso, não é um curioso, paga, não paga, já nos contactou antes, está na nossa base de dados. E isso implicava sempre um stalking manual. Era ir à base de dados, ir ao sistema do billing, ir ao LinkedIn, tentar perceber quem é esta pessoa. O que nós fizemos, na verdade, foi ligar os telefones a esta informação que já existia na cloud. Nós estávamos aqui a passar por uma transição em que todos os tipos de software estavam na cloud, os billing systems estavam na cloud, os support systems, os CRM, estava tudo na cloud, mas os telefones não estavam na cloud. E o que nós fizemos foi pôr os telefones na cloud e ligar os telefones com a informação que as empresas já tinham sobre os seus clientes. Não fizemos pesquisa de mercado detalhada, será que isto funciona, será que isto não funciona? Testámos, basicamente decidimos, ok, mas testámos impulsionados pelo concurso, porque o concurso era de uma empresa que tinha uma framework de comunicações no browser, no computador, e portanto era tecnologia que me tornava possível fazer um call center no browser. A verdade é que antes disso, e nós tínhamos uma lista de outras ideias que queríamos eventualmente explorar, eram tipo 30 ideias que nós tínhamos, sempre que nós fazíamos pesquisa de mercado, tentávamos seguir uma abordagem demasiado racional em relação a qual é a ideia que nós devíamos explorar, nós matávamos sempre as ideias todas. Porque há sempre um competidor grande, porque há sempre alguém que tem mais dinheiro que tu, porque tu consegues muito facilmente encontrar desculpas para dizer, esta ainda não é a ideia. E fazer o Talkdesk foi muito pouco racional desse ponto de vista e acabou por ser a coisa que funcionou. Ou seja, nós tínhamos a intuição de que o modelo de negócio ia funcionar, que podíamos cobrar entre X e Y, que havia uma série de empresas a quem nós podíamos vender, mas não fomos demasiado analíticos nessa fase. E isso foi bom. Outra questão é a questão dos cofundadores, não é? Que nós temos aqui muitas participantes que estão neste momento a trabalhar nos projetos sozinhas. Como é que tu encontrar co-founders, adoro. Como é que tu vês essa questão de encontrar eventualmente um cofundador? O que é que também tens recomendado às pessoas que vão passando por ti, não é? Com quem vais conversando e que estão às vezes à procura de um cofundador com um tipo de competências, como é que se faz isso?
É difícil, e vou-vos dizer, eu estou a trabalhar numa nova empresa e, portanto, quando saí da Talkdesk, uns tempos depois, comecei a pensar na ideia, a Inês lembra-se bem, e não era nada óbvio para mim quem poderia ser o meu cofundador. Porquê? Porque a jornada é tão intensa e porque as pessoas têm que ser muito boas e é genuinamente difícil, não é? É uma questão de competências, é uma questão de alinhamento, é as pessoas estarem alinhadas em relação à visão, é as pessoas conseguirem ceder em alguns pontos para respeitar a outra pessoa. E a certa altura eu fui-me apercebendo que havia muita gente que queria ser tech co-founder de uma empresa porque era cool, mas pouca gente estava disposta a trabalhar, não é? Eu tenho uma amiga minha que ainda hoje diz: "Epá, Cristina, as pessoas querem ter a tua vida, mas não querem ter o teu trabalho." E portanto muitas pessoas querem ter esse tempo, mas não querem ter o trabalho que é necessário para chegar lá. Eu diria que encontrar um co-founder é um processo longo e é um processo de teste. O melhor que vocês podem fazer, vamos imaginar que não procurem um co-founder, procurem alguém que vos possa ajudar a resolver um problema específico. E depois atestem se essa pessoa é o tipo de pessoa que vocês querem ter numa jornada a 10 anos, pelo menos. Por exemplo, no meu caso, o meu cofundador nesta empresa era uma pessoa que trabalhou comigo na Talkdesk, eu tinha vários amigos e era uma pessoa que eu liguei: "Pá, olha Pedro, eu preciso de ajuda a pôr esta base de dados no ar, tenho aqui uma coisa que quero testar com alguns clientes, pá, ajudas-me com isto?" Tipo, bora lá, ok. E as coisas evoluíram daí. Houve pessoas a quem tu pediste ajuda, pá, e que desapareceram do mapa, não é? E se calhar eram pessoas que estariam teoricamente interessadas em ser teus co-founders. E portanto, a minha sugestão é vocês perceberem um problema específico que têm para resolver e tentarem encontrar uma pessoa que vos possa ajudar a resolver aquele problema específico. Depois disso, entender se podem transitar essa relação para uma relação de partnership no longo prazo. Aqui uma questão também, que é a questão do ok to fail, não é? Portanto, quando depois já tens investimento e já há muitas questões aí, o que é que ou seja, obviamente que ninguém quer falhar e é sempre difícil falhar, mas tu estavas há bocado a dizer, não é? Às vezes é preciso arriscar, não é? Como é que tu consegues balançar, como empreendedor, mas também como investidor, esta questão do falhar? Olha, boas notícias para todas vocês. Na nossa atividade de investimento, nós consideramos que de uma fase para a outra, metade das empresas falham. E nós estamos ok com isso. Nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance para fintar as estatísticas, não é? E para isto não acontecer. Mas, em termos de modelo financeiro e do que é a nossa atividade, nós efetivamente assumimos que muitas das empresas falham. Ninguém gosta. Uma das primeiras empresas em que nós investimos no fundo, que foi a Attentive, que tanto eu como a Inês conhecemos bem o Daniel, tipo, eu gosto imenso do fundador, mas a empresa não funcionou e nós investimos 700 mil euros e perdemos 700 mil euros. E fine. É difícil, não é? Mas é difícil para toda a gente. Mas há que ser realista. Quando uma coisa não funciona, o fundador sempre disse: isto não é para ser um lifestyle business, isto é para go big. E portanto, se nós falharmos na nossa visão de go big, também é melhor fechar as portas do que ficar aqui um negócio micro em cuidados paliativos. E portanto, do ponto de vista dos investidores que saibam, que percebam o jogo, não é? O jogo do capital de risco, se forem bons investidores, vão estar totalmente ok com falhar e não vão ficar chateados com nenhum fundador que falhou. É parte do modelo de negócio. Onde eu acho que está o maior... pessoalmente, ninguém gosta de falhar, óbvio. Mas nós próprios temos que estar ok com isso. E eu acho que isso é o mais difícil. E há muitas pessoas que não dão passos com medo de falhar. Eu acho que é a mesma conversa da ambição.
Se nós tivéssemos nos Estados Unidos, a malta tentava ir big, e se não conseguir ir big, fecha as portas e se calhar vai fazer outra coisa. Em Portugal, às vezes, com o medo de falhar, nós somos demasiado cautelosos e depois também não temos a ambição que poderíamos ter. E portanto, it's okay to fail. Em termos em termos, eu falaste qualquer coisa. Não, eu ia dizer. Já sei. Tu estavas a falar de o lifestyle business, portanto, ou seja, há também diferentes tipos de negócio, criam-se diferentes expectativas e depois têm diferentes tipos de necessidades e de financiamento, etc. Não é? Podes falar também um bocadinho disso, ou seja, dessa questão de não há mal nenhum de criar um lifestyle business, mas a expectativa não é que depois as pessoas vão buscar capital de risco, por exemplo, não é? Como é que as pessoas também podem perceber que tipo de negócio é que estão a construir? Ótima pergunta, até porque, e eu explico isso muitas vezes a pessoas que vêm falar connosco, se calhar nos últimos 4 ou 5 anos o ecossistema em Portugal tornou-se muito mais dinâmico e com isso veio se calhar, promessas de que é fácil levantar dinheiro e depois põem-se os investidores todos no mesmo pote. E é perigoso, exatamente porque o tipo de negócios como a capital de risco procura são negócios altamente escaláveis, sobretudo tecnológicos, e que tenham potencial para se multiplicar rapidamente. Não há mal absolutamente nenhum em ter negócios mais pequenos do tipo lifestyle business, que paguem as contas, que deem satisfação imensa aos fundadores. Por exemplo, às vezes uma ramificação disso são negócios sociais que são absolutamente cruciais para o país e para a sociedade, mas que não são financiados por capital de risco. Eu acho que aí o que nós precisamos é de perceber que mecanismos de financiamento estão adaptados a essas circunstâncias, para as pessoas depois não ficarem frustradas a achar ninguém investe no meu negócio. Não, nós olhamos demasiado para esta indústria do VC, do capital de risco e do tech. Há muitas indústrias válidas e fascinantes fora disso, muitas vezes mais difíceis porque têm menos atenção, mas também mais fulfilling, porque tu acabas por fazer projetos que transformam, não é, de uma maneira muito diferente, populações se calhar muito mais vulneráveis e pessoas que provavelmente não vivem fora desta bolha do tech e dos computadores, e isso é altamente gratificante. É preciso perceber quais são os mecanismos de financiamento que se aplicam a um e outro caso. E se vocês não quiserem fazer negócios tech, é um nicho. Não há mal nenhum em não querer fazer um negócio tech e não há mal nenhum em fazer um lifestyle business. Agora, se levantarem dinheiro num capital de risco, as regras do jogo são específicas. E portanto é go big or go home. Mas é um jogo, eu desafio muita gente a pensar se quer mesmo jogar esse jogo, porque é um jogo difícil. Outra questão que também estão aqui a perguntar é a questão da dedicação ao full time, da questão ou seja, tu não tens recursos numa fase inicial, portanto tens que ter outro modo de subsistência, não é? Trabalhar noutro tipo de projeto. Normalmente, quando os investidores querem investir em fundadores que estão a full time, não é? Mas até lá chegarem, muitas vezes, estes fundadores têm que ter outro tipo de negócio, ou outro tipo de trabalhos. Como é que tu vês esta situação? Como é que as pessoas podem garantir, não é, que conseguem equilibrar as coisas e ir avançando no negócio sem, obviamente, porem em causa a sua subsistência financeira, não é? Sim, olha, o que nós fizemos na altura foi viver. Era diferente, porquê? Porque nós estávamos a transitar de ser estudantes pobres e, portanto, ser estudante pobre para ser um empreendedor pobre também não há uma diferença muito grande. O que nós fazíamos era algum freelancing, sobretudo para os Estados Unidos, para tentar pagar as contas, basicamente foi isso. O acordo que eu fiz com os meus pais foi, eu morava em casa dos meus pais ou também no hotel de 5 estrelas, mas os meus pais suportavam porque davam-me teto e o resto, tipo, I figured it out. Mas posso-vos dizer que durante um ano a única coisa onde eu gastei dinheiro foram livros. Não fui de férias, não comprei uma peça de roupa, estava realmente focada naquilo. É importante, obviamente, nós conseguirmos encontrar um balanço
em que conseguimos ter o estado mental para nos dedicar aos negócios. E se uma pessoa estiver sempre a pensar como é que vai pagar as contas ao final do mês, isso se calhar é contraproducente. Portanto, ou encontrar um part-time ou umas oportunidades de freelancing que nos consigam pagar as contas para nos podermos dedicar mais ao projeto, totalmente. A Elisa pergunta também se, não é, tentar com um angel é boa ideia. Epá, mas os angels, sobretudo em Portugal, ou é alguém que te conhece, que sabe, epá, ok, eu confio nas capacidades desta pessoa, está aqui, toma lá dinheiro e vai fazer um negócio, eu estou a fazer uma aposta em ti. Isso é o caso ideal, mas não é tão frequente como nós gostávamos todos. Acho que há muitos angels, porque nos Estados Unidos a malta tem poupanças e tem family and friends que estão ok com, para eles 10k, 20k é tipo, fácil, não é? E aqui se calhar é um ano de despesas, não estamos bem na mesma situação. Mas, portanto, angels claramente é uma forma. Grants, às vezes há grants e bolsas que podem ser uma opção, mas não é fácil. Nada. Sem dúvida. A questão, aqui também tenho aqui, a Joana está a perguntar a questão da prioridade, não é? Como é que tu como é que medes progresso, produtividade, quando há sempre alguma coisa mais para fazer e como é que priorizas esse trabalho? É assim, é perceber o que é que nós temos que otimizar, normalmente, não é? Tens que otimizar para, eu acho que numa fase inicial temos que otimizar para construir um produto que responda à necessidade de clientes e ter a melhor equipa. E portanto, dentro destas, isso deve ser a prioridade. Se eu tiver a possibilidade de ir falar com o cliente ou construir alguma coisa para testar com o cliente, essa deve ser a prioridade. Se a minha equipa estiver à espera de alguma coisa de mim, essa deve ser a prioridade. Portanto, eu prioritizo, por definição, equipa, produto e clientes. Porque no início, isso é o que pode fazer a diferença. Por exemplo, investimento. Se eu não tiver uma base, ok, que eu possa mostrar, que me dê a confiança que eu validei o meu produto inicial e que eu estou pronto para andar mais rápido, não vale a pena pensar em andar mais rápido se eu não tiver essa base. E portanto o objetivo tem que ser construir a base. E essa base é produto, clientes e equipa. Por exemplo, a questão do investimento às vezes é muito contraproducente, porque eu tenho mais um pitch, mais um concurso, mais uma conferência, mais um meetup, mais um não sei quê, e se eu não estiver pronto, não vale de nada investir tempo nesse networking, porque provavelmente eu não estou pronto e estou a desperdiçar tempo que eu poderia estar a usar para estar a falar com clientes. Se eu tiver uma oportunidade de ir fechar um cliente, falar com um cliente, perceber as necessidades de algum cliente, aí sim. Mas portanto, para mim estas são as prioridades. Em diversas fases as prioridades vão ser diferentes. Se eu tiver um produto validado e o meu fator limitativo for de capital, então se calhar eu vou priorizar tudo o que tenha a ver com levantar capital. Mas muitas das vezes as pessoas criam esta ilusão de que, não, eu se tivesse capital fazia tudo. E portanto focam-se no capital, mas não percebem que para levantar capital tem que ter uma base minimamente decente. E depois, é tipo uma pescadinha de rabo na boca e as pessoas nunca saem deste ciclo. Acham que não têm capital para criar o MVP, mas também não têm o MVP para levantar capital. Pronto, e a certa altura cansam-se e desistem. Boa. Outra questão aqui também temos a questão do pivot, ou seja, no caso da Talktest vocês não tiveram que fazer um pivot, não é? Portanto, mas fizemos antes, também pode contar. Antes, não é? Como é que tu vês isso? Ou seja, porque muitas vezes tu tens um produto é interessante, mas por algum motivo os clientes não querem pagar, ou o mercado não é grande o suficiente. Como é que tu vês essa questão do pivot e o que é que tu recomendas as pessoas a fazerem? Olha, no outro dia estive a falar com uma pessoa que até está no Facebook hoje em dia e que fez uma startup em São Francisco e portanto ele diz, nós estávamos a fazer um produto que achávamos que era fixe, mas que não estava a ter a atração que era precisa. E já estavam a ficar sem dinheiro
e portanto no desespero pensámos, vamos falar com os utilizadores e vamos tentar recolher o máximo de feedback e de insights dos utilizadores. E aí perceberam, há aqui uma coisa que os utilizadores querem. Tipo, bora lá testar. E assim estes tipos construíram um negócio que faz milhões de euros ao ano. A falar com os clientes e em ciclos de feedback muito curtos. Ou seja, é as you go, não é? Eu acho que tem que haver uma obsessão por validar se aquilo que nós estamos a construir vai ou não resolver algum problema. E se não for, ser realistas connosco próprios e dizer, vou ter que, de género, estou a gastar energia em vão. Eu acho que é por aí. Esse é das coisas mais importantes. E durante aquele ano, antes da Talkdesk, é seres realista contigo próprio. Tipo, sem desistir, não é? Eu posso dizer, estou farto, vou desistir. Ou posso dizer, realisticamente, isto não está a funcionar. Tipo, eu testei, o mercado não está lá, as pessoas não percebem, não valorizam, não vão pagar. Deixa-me lá tentar testar outra coisa. Mas eu acho que o bottleneck na maioria dos casos é os fundadores serem realistas com eles próprios. Sobretudo por ter um commitment, não é? E na altura nós não tínhamos commitment com ninguém percebeu o que nós estávamos a fazer. Tipo, era fácil, tu acordavas, tu percebias, isto não está a funcionar, só tinhas que te convencer a ti próprio. Quando convences a ti próprio, move on. Hoje em dia, se eu for pitch a investidores e aos meus amigos e toda a gente sabe que eu estou a trabalhar nesta nova shiny thing, se calhar no dia em que eu acordar e perceber que aquilo já se calhar não é tão shiny como eu achava, eu tenho muito mais resistência a dizer vou matar isto e fazer outra coisa. Agora, para terminarmos, livros que recomendes, tanto eu como tu gostamos muito de ler e aprendemos imenso a ler e ver outros casos de exemplos. 2 ou 3 livros que acho que, principalmente para empreendedores que estão numa fase inicial, o que é que tu achas que faz sentido eventualmente lerem e verem? Olha, eu vou falar de um livro que não é... chama-se Play Bigger. Eu acho que é dos livros... tu já leste, Inês? Não. É maravilhoso. O título é mau, tipo Play Bigger, até parece um bocado assim arrogante. Mas basicamente fala de como criar novas categorias de produtos e de negócios e até fala de algumas histórias, por exemplo, como é que o Jawbone inventou os fitness trackers e depois o Fitbit é que ganhou. Portanto, porque há empresas que conseguem mesmo construir uma nova categoria de produtos e dar-se bem. É um livro que eu gostava de ter lido até mais cedo no meu percurso. Agora deixa-me ir aqui à minha cábula para vos dar aqui. Esse foi tipo assim o óbvio que veio. Depende muito, não é? Depende de se estamos a falar mais de marketing, mais de vendas, mais de founders. Deixa-me ler aqui à minha lista. Para tentar dar aqui alguns que a Inês não tem a lista. A Filipa está a dizer vendas. O que é que vendas, olha, vendas há um muito bom chamado Never Split the Difference. Este tem mais a ver com negociação, mas mas o livro de vendas, montar uma máquina de vendas, há 2. Um é o do meu amigo. Eu acho que sei qual é que tu estás a pensar, deixa-me ver. Sabes, não sabes? Deixa-me ver. Eu li alguns também, deixa-me ver aqui na minha cábula. O que é que eu li? Eu li... está aqui. Eu este ano li... Deixa eu ver aqui. Não é. É um que eu gostei muito, que é Blueprints for a SaaS Organization. Eu ia dizer esse, foi eu que te mandei esse. É o Customer Centric Sales. Depois eu partilho com Não sei se estavas a pensar no The Sales Acceleration Formula. Não. Deixa eu ver. Estava a pensar... Pronto, o Blueprint é o Predictable Revenue. Exato, também é, claro, também já li. Sim. O Predictable Revenue ensina a montar uma máquina de vendas
o que a Inês estava a dizer do SaaS Blueprints for a SaaS Sales Organization, é muito, muito virado para Software as a Service, mas também é uma série de receitas para criar vendas. Marketing digital. Marketing digital não tenho nenhuma boa recomendação. Se encontrarem, digam-me. Para Project Management, é assim, Project ou Product, porque são coisas diferentes. Olha, mas se vocês querem testar, a melhor receita para testar produtos vem num livro chamado Sprint, e que é How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just 5 Days. E é tipo, 5 days não é 12 horas por dia, é 5 days, 5 horas por dia. Eu já fiz eu já segui esta metodologia, é incrível. Portanto, 5 dias, fácil. What else? Já temos aqui muitos. Depois, se quiseres, sei que agora é difícil, mas depois, se quiseres nos mandar também aqui uma pequena lista, que depois também partilhamos aqui com todas as participantes, acho que era E agora, uma última pergunta final, uma recomendação para estas participantes que iniciam este processo de empreendedor, uma última recomendação. Tipo, não desistam. Vocês têm que encontrar força dentro de vocês para keep going. É difícil, é muito difícil, mas vale a pena, porque é uma experiência em que uma pessoa aprende, evolui, descobre coisas rápido, e portanto a nível pessoal é muito rewarding, mas eu não conheço uma empresa que tenha tido uma jornada walk in the park. Ainda a semana passada, ou há 2 semanas, tinha um dos nossos fundadores a contar uma founder story para as empresas do acelerador, e portanto a forma como ele contou a história dele foi tão inspiracional que a malta do acelerador estava a pensar, meu Deus, tipo, eu sou um falhanço. Tipo, havia uma miúda, óbvio, não é? Que dizia tipo, epá, tipo, eu acho que estou a fazer tudo mal. Tipo, eu tenho que estar a fazer tudo mal, porque isso parece tão fascinante e correu tudo bem. E depois eu chamei o fundador tipo, à realidade, tipo, ok, conta lá esta história. Conta esta história quando tentaste mudar o teu pricing e as pessoas te chamaram greedy, tipo, you're such a bad person, I'm sure you're making $500,000 per year and like we are not gonna support that huge salary that you're making. Tipo, e o gajo colapsou quase, tipo, I wanna give up. Ou tudo parecer maravilhoso, mas depois tu podes tentar fechar uma ronda de investimento a um investidor que desiste last minute e não tens dinheiro para pagar salários, ou histórias do barco da velha. Eu acho que a metáfora da roller coaster, não é? Da montanha russa, aplica-se mesmo e num dia tu podes sentir todas as sensações possíveis e imaginárias. Sim. Portanto, amigas, coragem. Estarem a dar os primeiros passos é ótimo, não vai ser fácil, mas aí também está a beleza das coisas, não é? Olha, Cristina, muitíssimo obrigada, foi super inspirador, muita informação, muito relevante aqui para as nossas participantes. Fica à espera dessas empresas, amigas. Obrigada. Obrigada. A todas vocês, vamos fazer agora aqui uma pausa de almoço, portanto voltamos às 2:45, nós atrasamos aqui, portanto voltamos às 2:45 para continuarmos aqui a nossa sessão de trabalho, ok? Qualquer coisa também vamos escrevendo. Portanto, Cristina, obrigadíssima. Obrigada. Obrigada. Beijinhos, até breve. Obrigada. Obrigada.